Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda e vamos iniciar a nossa live de hoje. Então, para iniciarmos, vamos fazer nossa oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. Faz algumas terças-feiras que eu não fiz as lives, né, por alguns problemas, mas agora estou de volta, todas as terças-feiras aqui com vocês. Bom, o nosso tema de hoje é passe e água fluidificada. Então, boa noite, Rita, boa noite, Márcia, boa noite, Leninha, boa noite, Morena, boa noite a todos. Bom, pessoal, antes de começar a live, eu queria deixar um recado que nesse mês de setembro, né, que é conhecido como Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, a página do Letra Espírita no Facebook, o inbox, vai estar disponível para qualquer pessoa que queira deixar alguma mensagem lá, queira fazer algum desabafo, conversar sobre alguma coisa, tá? Então, quem estiver precisando conversar, pode chamar no inbox do Letra Espírita, que vai ter uma equipe disponível para conversar com vocês, tá bom? Boa noite a todos mais uma vez. Bom, iniciando então a nossa live, eu pedi desculpa já que eu tô com um pouco de tosse. Eu queria começar então falando que todos os seres vivos, dos mais simples aos mais complexos, possuem como se fosse uma área luminosa que envolve, que chama halo, né? É como se fosse um halo energético que nós temos. E esse halo, no homem, ele é enriquecido e modificado pelos fatores do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento influencia essa energia que nós temos, né? E além disso, nós também temos o duplo etérico e o fluido vital. E eu vou explicar cada um desses conceitos, né? Bom, o duplo etérico, ele é um invólucro energético, vibratório e luminoso, que ele existe junto com o nosso corpo físico. Então, nós temos o nosso corpo físico e temos também o duplo etérico. E ele está ligado à doação de energias. Então, é no duplo etérico que estão os nossos chakras. Ele é acoplado, então, ao nosso corpo físico e é responsável pela vitalização do nosso corpo físico. Então, quando nós morremos e acabamos perdendo esse corpo material, imediatamente também é inexistente o duplo etérico, né? Esse corpo etérico, ele também deixa de existir com a nossa morte física, né? E esse duplo etérico é constituído por um éter físico, que é emanado do próprio planeta Terra e funciona tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Desculpa, gente. Então, a textura do duplo etérico varia conforme o tipo biológico do ser humano, né? Então, ele vai ser mais sutil e mais delicado nos seres superiores e mais denso nas criaturas mais primitivas. Lembrando que ele só existe, então, junto com o nosso corpo físico. Então, enquanto encarnados, se nós estamos num planeta mais primitivo, o duplo etérico ele também vai ser mais rudimentar. E se nós estamos
num planeta mais sutil, com espíritos mais elevados, o duplo etérico também vai ser mais sutil, não vai ser tão denso, né? E esse duplo etérico funciona como mediador na ligação entre o corpo físico e o perispírito. Então, como ele funciona entre o mediador do corpo físico e o perispírito, ele tem muita ligação com a nossa consciência. Ele é mais denso que o perispírito, então ele condensa as energias espirituais que vão para o corpo físico. E ao mesmo tempo recebe a influência do corpo físico e direciona para o nosso perispírito. Então ele fica entre o corpo físico e o perispírito, né? Ele atua como uma proteção natural contra as investidas dos habitantes menos esclarecidos do plano espiritual. E também nos defende do ataque de bactérias que podem invadir tanto a nossa organização física, né, na nossa encarnação, como também a nossa constituição perispiritual. Boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite, Maria. Boa noite, Sônia. Boa noite, Val. Então, nós estamos falando aqui sobre o duplo etérico, que é um invólucro energético que nós temos, que faz aí a conversa entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. E por isso, o nosso pensamento influencia tanto no nosso físico, né? Porque o duplo etérico, ele leva nossos sentimentos, nossas impressões para o nosso corpo físico. Então, muitas vezes, quando a gente escuta dizer que uma pessoa somatizou e acabou ficando doente, né? Isso é verdade, porque os nossos sentimentos podem nos fazer ficar doentes e acabar levando tudo aquilo para o nosso corpo físico, uma energia ruim, algo ruim, e que vira uma doença, né? Todo mundo que tá mandando dúvidas aí, se não forem a ver com o nosso tema de hoje, eu vou pedir para vocês mandarem no inbox do Letra Espírita, tá bom? Ou então, vocês podem mandar a dúvida para blog @letraespírita.com.br. Eu costumo responder bastante as dúvidas de vocês, mas hoje eu tô fazendo pelo celular e tá mais difícil de conseguir ler todas as dúvidas. Então, se eu deixar passar alguma, por favor, mandem lá no e-mail do blog ou então no inbox, tá bom? Bom, continuando aqui, as energias que entram no nosso corpo físico, elas passam pelo duplo etérico e esse duplo etérico absorve e faz circular essas energias, que são nossos centros de força conhecidos como chakras. Então, uma dessas energias é o fluido vital. O fluido vital, ele tem origem no fluido cósmico universal, né? Então, o fluido cósmico universal é uma matéria divina, é um plasma divino. E é absorvido pelas moléculas orgânicas que nos dão a vida, né? Nos dão o atributo da vida. O fluido vital também é chamado de princípio vital. E ele é uma forma modificada do fluido cósmico universal. É o elemento básico da vida. Então, quando eu falo vida aqui, é a vida considerada no sentido da ciência, né? Caracterizada pelo nosso nascimento, crescimento, reprodução e morte. É o nosso corpo físico mesmo. Então, em um dos livros básicos do Espiritismo, que é a Gênese do Kardec, né? O Kardec fala que com a morte esse princípio vital se extingue. Então, quando nós morremos, o princípio vital também deixa de existir. Então, a existência ou não de fluido vital distingue um corpo vivo de outro sem vida. Então, esse fluido vital, que é um plasma divino de Deus, ele é o que como que eu posso dizer? Ele é o que vai nos
deixar vivos no sentido de corpo físico, né? Corpo material vivo ou morto, né? A Ana Paula está perguntando aqui como podemos impedir as energias negativas serem absorvidas por nós. Na verdade, é um exercício diário, né, Ana? Porque é bastante difícil mesmo a gente conseguir filtrar tudo o que acontece para que a gente não se deixe influenciar tanto, né? E o Cláudio agora fez um comentário que é exatamente o que eu ia falar, de vigiai e orai, que é o ensinamento aí deixado por Jesus, né? Para nós estarmos sempre vigilantes, ou seja, a gente está sempre atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações, e sempre estarmos fazendo oração, né? Então, é um pouco difícil, mas é um trabalho que nós não podemos deixar de fazer, porque quando a gente presta atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e tenta não pensar tanta coisa ruim, não dar ibope para as coisas ruins, a gente consegue filtrar um pouco melhor todos esses acontecimentos e esses sentimentos ruins na nossa vida, né? A Camila também está comentando aqui, ter nossos pensamentos bons, ficar na frequência do bem. É exatamente isso. E a Fátima está comentando da água fluidificada, aonde ela pode colocar para ser fluidificada. Qualquer lugar, Fátima, da sua casa, desde que você faça uma oração pedindo para que aquela água receba o que você precisa, não importa o local, tá bom? Bom, continuando aqui, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma certa quantidade de fluido vital. E o nosso corpo precisa sempre ser suprido de fluido vital, né? Porque nós usamos esse fluido vital para os processos do nosso metabolismo mesmo, no nosso corpo, né? Então, é característica de todos os seres vivos a capacidade de produzir fluido vital a partir do fluido cósmico universal. E também todos nós conseguimos absorver esse fluido vital a partir dos alimentos, né? Além disso, uma outra forma de absorver fluido vital é através da transfusão fluídica, que o Kardec se refere quando fala que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, que é o passe, né? Basicamente, quando a gente recebe um passe, a gente está recebendo fluido vital. Então, é um dos fundamentos em que se baseia o passe. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Aline. Boa noite, Marlúcia. Bom, continuando aqui. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres, né? Porque nós falamos aqui que todos os seres vivos possuem, mas não é a mesma quantidade. Varia de acordo com a espécie. Então, mesmo nos indivíduos de uma mesma espécie, então, por exemplo, nos seres humanos, a quantidade de fluido vital varia de um para o outro, né? Na infância, a capacidade de processar o fluido cósmico universal para a produção do fluido vital é muito acentuada. Essa capacidade, ela se mantém na juventude, mas a partir de certa idade, ela se torna reduzida. Então, isso leva à diminuição ao longo do tempo da vitalidade da pessoa, né? Levando ao envelhecimento geral do organismo. Então, ao longo do tempo, nós vamos perdendo a capacidade de processar esse fluido e por isso que nós vamos envelhecendo, nosso corpo material vai envelhecendo. A morte, nossa morte do corpo físico, ocorre quando o nosso organismo perde a capacidade de produzir e reter a quantidade mínima de fluido vital. Então, quando uma pessoa tem uma morte natural, que morre de velhinho mesmo, é porque o corpo dela já não consegue mais produzir e nem ficar com essa quantidade de fluido vital. Ou então,
Quando uma pessoa tem a morte acidental, por acidente, né? Acontece quando o corpo físico sofre alguma lesão mais grave, mais séria, e o fluido vital acaba se escoando numa quantidade muito superior à sua capacidade de produção. Então a pessoa acaba morrendo por uma morte acidental. E o passe é uma forma de socorro às pessoas que sofrem do corpo e da alma. E o passe ele não é uma invenção do espiritismo. Ele existe desde muito antes da doutrina espírita surgir. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Comentem aí se vocês sabiam que o passe não é uma invenção do espiritismo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Cristina tá falando assim, que quando ela está em oração, às vezes dá um nó na garganta e ela fica com a boca seca. Cristina, eu acho que você tem que persistir, né, na sua oração, que com o tempo isso vai melhorando. Às vezes é algum nervosismo seu, né? Deixa um copinho de água do lado, se precisar tomar água você toma e segue sua oração. Boa noite a todos. Bom, então, o passe ele não é uma invenção da doutrina espírita e no Evangelho nós encontramos a aplicação do passe feita por Jesus e pelos seus discípulos. A Val está comentando aqui também sobre o passe, que ela nunca pensou sobre isso, né, Val? E o Vitor está comentando que o passe colabora para equilibrar os chakras e os centros de energia. Então, no Novo Testamento, falando um pouquinho, né, do movimento evangélico, mas no Novo Testamento tem bastante fatos em que Jesus e os apóstolos aparecem dispensando pela imposição das mãos ou pelo influxo da palavra recursos magnéticos curadores. Então, a gente encontra lá passagens, né, mostrando que Jesus e os discípulos, eles impunham as mãos, né, igual quando a gente toma passe mesmo no centro espírita, que o passista fica com a mão na nossa cabeça. Então, Jesus também, ele utilizava a mão dele, né, para dar esse passe e dar uma força magnética de cura para as pessoas, né, tanto ele quanto os apóstolos. Então, o passe espírita é a imposição das mãos usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos, né? Tô lendo aqui também os comentários, muita gente falando que não sabia sobre o passe. Bom, desde as origens da vida humana na Terra, nós encontramos esse ritual de aplicação de passes. Muitas vezes também acompanhados de outros rituais, né? Por exemplo, o sopro, a aplicação de saliva ou barro, né? Muitas vezes, quando nós lemos documentos antigos, a gente encontra essas informações que o pessoal aplicava os passes e às vezes usava terra, usava saliva, enfim, durante essa aplicação do passe. Então, no próprio Evangelho, a gente vê a descrição da cura de um cego por Jesus usando uma mistura, né, para poder aplicar esse passe. Eu vou ler aqui um pedacinho, então, do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Então, no Evangelho de Marcos diz o seguinte: que quando Jesus chegou num lugar que chamava Betsaida, acho que é Betsaida que fala, trouxeram um cego para ele e imploraram para que ele tocasse esse cego. E Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicou saliva nos olhos do cego e, colocando as mãos, impondo as mãos, perguntou: vês alguma coisa?
O cego, recobrando a visão, respondeu: Vejo os homens e vejo as árvores. Então, novamente, Jesus pôs as mãos nos olhos desse cego e o cego passou a ver claramente, ficou restabelecido e conseguia ver tudo de modo perfeito. Então, nós vemos aqui uma passagem, né, mostrando que Jesus, através do passe, da imposição das mãos, fez que esse cego voltasse a enxergar. Então, Jesus, ele sempre agiu de forma coerente com o que ele pregava, né? Tanto nas atitudes dele quanto nas práticas dele. Então, essas descrições que foram feitas entre 40 e 80 anos após a morte de Jesus, podem ter alguma influência dos costumes religiosos da época. Não necessariamente Jesus realmente aplicou saliva ali nos olhos do cego enquanto ele estava dando passe, né? Porque o ato de aplicar saliva é mais um ritual do que qualquer outra coisa. A saliva não vai ser importante para o cego voltar a enxergar, né? O que aconteceu ali de importante foi o passe, né? Então, todo o ensino de Jesus tinha por objetivo afastar os homens das superstições vigentes naquela época. Então, seria um pouco incoerente Jesus atuar de acordo com essas superstições também, né? E então, existem algumas incoerências históricas que aparecem aí nesses relatos que o Kardec fala que pode vir não de Jesus em si, mas dos evangelistas, né? Caso contrário, Jesus teria procedido de maneira incoerente aos seus ensinos e seus exemplos, o que seria absurdo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Val está falando do horário para estudo, que é muito bom. Relaxamos para dormir em paz. A Edna está comentando o seguinte, que hoje à tarde ela perdeu uma amiga de trabalho, que quando recebeu a notícia do falecimento, entrou no quarto dela e sentiu um forte cheiro de álcool. Cheiro de hospital, que sentiu a presença da amiga e que pediu para ela seguir o seu caminho espiritual com a ajuda dos espíritos de luz. E o cheiro sumiu. Então a Edna pergunta se era realmente a amiga dela. Edna, não temos como saber, né, se era realmente a sua amiga, mas de qualquer forma, por você ter sentido um cheiro de álcool, né, que na verdade não é uma coisa positiva, independente se era sua amiga ou não, era algum espírito que estava precisando de ajuda. Então, quando você fez seu pedido ali, sua oração, falando para esse espírito, seguir o caminho com espíritos de luz, você ajudou, né? Independente se era sua amiga ou não, você acabou conseguindo ajudar esse espírito. Então, tudo foi válido, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha. O Vitor perguntou sobre a mediunidade de cura. Eu acho, Vitor, que você está falando em relação ao que eu comentei de Jesus, né? Com certeza Jesus tinha esse poder da cura, né? Porque muitas pessoas podem dar o passe, mas não vão conseguir curar alguém, fazer um cego enxergar, como Jesus conseguiu fazer, né? Com certeza. Deixa eu ver mais os comentários. Eu tô achando muito legal que vocês estão conversando uns com os outros aí e se apoiando, né? Isso é muito bom, isso é uma forma de caridade também. Quando a gente apoia, mesmo que por palavras, o nosso próximo, né? Então é muito legal que nas lives vocês acabam também se conversando e se ajudando, né? Falando palavras positivas uns para os outros. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Bom, e nos processos de cura, falando um pouquinho de cura, como que nós devemos entender o passe, né? Então,
O passe, ele é uma transfusão de energias. Igual quando tem uma transfusão de sangue, que a pessoa está precisando de sangue e recebe aquela transfusão de sangue para ficar mais forte fisicamente, o passe é a mesma coisa, mas na parte psíquica, né? Com a diferença de que os recursos orgânicos, como o sangue, por exemplo, ele vem de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos vêm de um reservatório ilimitado. Então, se uma pessoa precisa de uma transfusão de sangue, ela depende de que tenha aquele sangue para ela poder receber. Mas o passe não. O passe ele vai te renovar a sua energia psíquica, mas ele vem da força espiritual e a força espiritual não tem um limite, ela é ilimitada, né? Boa noite, Marilu. Boa noite, Claudiana, Fátima. Bom, podemos dizer também que o tratamento com passes pode ser feito diretamente com a pessoa, né, que está precisando daquele tratamento presente nos trabalhos ou também com a pessoa à distância, né, através de irradiações magnéticas. Então, pode ser com a pessoa ali presente recebendo o passe ou não, também pode ser à distância, né? Deixa eu ver aqui. A Adriana está falando assim, que na hora do passe ela sente muita vontade de bocejar. Por quê? Adriana, pode ser que isso aconteça porque você relaxa, né? É igual no caso do Evangelho no Lar. Às vezes a gente acaba ficando com sono ou bocejando porque a gente relaxa e aí dá esse bocejo, né? A Claudiana tá comentando que frequenta o centro todas as segundas. Eu também, Claudiana, todas as segundas. Boa noite, Eliana. Está comentando que é a primeira vez que participa nas lives. Eliane, as lives tem de domingo, segunda e terça às 9 da noite, tá bom? A Rose fez um comentário assim. É muito importante nos prepararmos para receber as energias do passe. Se estivermos receptivos, com certeza receberemos o que necessitamos. Certinho, Rose, isso mesmo. Porque se nós vamos receber o passe e não acreditamos que vai vir coisa boa, né, que a gente vai ficar bem, vai ficar em paz, aí não adianta nada mesmo, porque nós atraímos o que pensamos, né? Então você tá certa quando fala que temos que nos preparar para receber as energias do passe e ser receptivos, né? Bom, quando tem um passe direto, ou seja, tem um passista e a pessoa que está recebendo o passe está ali na frente dele, depois que o médium que está dando o passe ele faz uma oração silenciosa, ele é envolvido pelos fluidos curadores que vêm do plano superior. E no passe à distância, o médium se sintoniza, né, com a pessoa necessitada que está à distância e canaliza esses fluidos benéficos, né, e salutares, então, para a pessoa. Então, da mesma forma, se o doente, o enfermo, a pessoa que precisa, se ela está presente ou se ela está à distância, ela vai receber os fluidos benéficos do passe da mesma forma. Mas são variados os efeitos dessa ação desses fluidos nos doentes. Elas variam de acordo com as circunstâncias. Então, algumas vezes, a pessoa precisa de um tratamento mais longo, algumas vezes, essa ação fluídica ela é mais lenta, né? E outras vezes ela é rápida. Então, tem pessoas que têm esse poder de cura que fazem curas instantâneas em alguns doentes, só com a imposição das mãos ou até pelo ato da vontade. Mas existem infinitas formas de serem feitas essas curas, né?
E independente da forma de cura, ela é um magnetismo, né, que só difere da intensidade e pela rapidez de sua ação. Mas essa cura, ela é um magnetismo, né? E o princípio utilizado para cura é sempre o mesmo, que é o fluido, né? Que desempenha um papel terapêutico e que consegue fazer essa cura, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. Cássia, meu nome é Fernanda, tá? Boa noite, Marizilda. A Ana Paula está falando do passe virtual. Existe até alguns vídeos na internet que ajudam você a aplicar o passe em você mesmo, né? Se vocês procurarem aí na internet, como a Ana Paula falou, desse passe virtual, é uma forma de você poder dar o passe em si mesmo. Então, às vezes a gente não pode ir no centro espírita receber o passe e pode fazer isso, né? Uma forma da gente receber esse passe. Então, essa ação magnética do passe, ela pode acontecer de várias formas. A primeira forma é através do fluido do magnetizador, ou seja, da pessoa, do médium ali que está aplicando o passe. A segunda forma é pelo fluido dos espíritos. Então, às vezes os espíritos podem atuar diretamente sobre nós, encarnados aqui, para nos curar ou para acalmar algum sofrimento nosso. Então, pode ser tanto o médium usando o fluido dele para aplicar o passe, pode ser o espírito usando o fluido para aplicar o passe, ou pode ser os dois juntos, né? Então pode ser o médium que está fazendo como se fosse um intermediário ali entre o espírito e os encarnados. Então, esse tipo de magnetismo misto que usa o encarnado, né, o médium e o espírito, ele chama semi-espiritual. Então, é uma combinação do fluido humano e do fluido espiritual, que então tem ali as propriedades de cura ou de melhora, enfim, que a pessoa que está recebendo o passe precisa. E também é muito importante a gente falar que, independente da modalidade do passe, todos eles procedem de Deus, né? E essa certeza, ela contribui para que o médium ele seja humilde e ele cultive sempre a ideia de que ele é um intermediário de Deus, né? Não é o médium que tem ali a capacidade de, de dar aquele passe sozinho, né? Ele está sendo o intermediário de Deus. Então, por isso que é muito importante o médium passista, ele não atribuir para ele qualquer mérito do trabalho, né? Inclusive, qualquer tipo de médium, né? É importante cuidar dessa parte da vaidade, para não se achar muito importante, especial, porque na verdade os médiuns são intermediários de Deus, né? Então, além da humildade, o passista, o médium que dá o passe, ele deve ter a qualidade de boa vontade e fé, uma mente focada em bons pensamentos e nas preces e na elevação de sentimentos e amor, né? E a prece, principalmente, ela é um elemento indispensável para que a alma do passista tenha como que eu vou falar, uma ligação direta com as forças do bem, favorecendo então, através da mente dele, os recursos magnéticos para que ele possa dar um passe bom, né? Um passe que tenha bons efeitos para a pessoa que está recebendo. Deixa eu ler aqui mais os comentários.
A Jurema comentou o seguinte: Olá, boa noite. Sou espírita e amo espiritismo. Através do espiritismo, estou superando a morte do meu marido e da minha irmã. Jurema, sinto muito pela sua perda aí, né? Do seu marido e da sua irmã. Na verdade, não é nem certo falar perda porque você não perdeu, né? Porque na verdade, seu marido e sua irmã não morreram, eles continuam aí. E com certeza vocês estão conectados e ligados aí por orações. Então, fico muito feliz de saber que o Espiritismo te conseguiu te dar pelo menos um conforto em relação a esse assunto, né? Que é tão complicado. A Rosemary comentou o seguinte: se ela pode, enquanto está tomando passe, pensar na família, para que o passe chegue até a família. Pode sim, quando a gente está recebendo o passe, a gente pode pensar numa pessoa doente, numa pessoa que a gente sabe que está com dificuldade e essa pessoa também acaba se beneficiando, né? Deixa eu ler aqui. A Ana Isabel comentou que ela é passista e que quando ela aplica o passe e volta para casa, ela se sente mais fortalecida. Que legal, Ana. Comenta mais algumas coisinhas pra gente saber como que você se sente, porque eu nunca dei passe, por exemplo. Então, é interessante a gente saber de alguém que dá passe, como que é a sensação. Compartilha mais aí com a gente a sua experiência. E também, Ana, se você puder responder, teve uma pessoa que perguntou se a pessoa que dá o passe pode se sentir mal aplicando o passe. Então compartilha com a gente se alguma vez você se sentiu mal ou não. A Arislene está perguntando como faz para participar do passe à distância. Arislene, você tem que primeiro descobrir algum lugar que dê esse passe à distância, né? Eu vou te falar um. Tem um aplicativo do Letra Espírita, você baixa aí no seu celular e tem um lugar lá no aplicativo para deixar nome para orações. E aí essas orações são feitas e você vai receber essa oração e esse passe aí à distância, tá bom? A Val está falando que o espiritismo é esclarecedor, com certeza. Boa noite, Cleide, tudo bem? Boa noite, Tânia. Boa noite, Tiago. A Jurema comenta também que fez 2 anos que o marido dela faleceu e que ela queria sonhar com o marido. Então, Jurema, essa questão dos sonhos é um pouquinho complicada, né? Porque a gente não consegue escolher. Esse mês de setembro, a revista do Letra Espírita está falando de sonhos, exatamente desse tema. E aí eu vou tentar trazer para vocês alguma live falando sobre esse assunto também. A Cidinha tá perguntando se quando nós lembramos de uma pessoa que já faleceu, do nada, se pode ser que essa pessoa esteja presente. Cidinha, pode ser que sim, pode ser que a pessoa veio te visitar, né? E aí você acabou lembrando dela do nada, né? Pode ser que sim. Bom, bom, tá? Voltou, acho que deu um pause aí na live. Bom, voltando. Deixa eu ver onde eu tinha parado. Tava falando sobre a prece, né? Sobre as orações. Então, através das orações, o passista ele consegue
expulsar do interior dele pensamentos ruins, né? E também consegue receber coisas boas do plano espiritual, substâncias renovadoras do plano espiritual. E quando o passe é aplicado, a pessoa ela fica envolvida por essa energia boa, né? Por essas vibrações boas que chegam dos amigos espirituais. E isso é um indício de que antes de beneficiar a pessoa que vai receber o passe, o primeiro beneficiado é o passista. E o passe, na verdade, ele deve ser dado e deve ser recebido de uma forma em que haja mais confiança na pessoa que está dando o passe e na pessoa que está recebendo o passe. Então, o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual. Então, quando nós acreditamos naquilo, como nós estávamos comentando agora mais cedo, quando nós acreditamos no passe, nós vamos ser mais beneficiados, porque nós estamos com pensamento positivo e aberto para isso, né? A Leninha está perguntando aqui se meu pai fez tratamento espiritual. Pra quem não sabe, meu pai está doente, eu tinha comentado na primeira live que eu fiz, né? Desde então a Leninha sempre pergunta, né, Leninha? Então, meu pai não está muito bem e ele já fez vários tratamentos espirituais, sim. Mas a gente tem que ter em mente que o tratamento espiritual ele só vai funcionar se a pessoa acreditar, né? Se a pessoa tiver merecimento e se a pessoa puder ter aquela cura, né, naquele tratamento, porque assim, pode ser que a pessoa tem que passar por uma prova aqui, né, por uma doença ou por qualquer outra dificuldade e que ela não tenha merecimento de ter uma cura, ou então que ela tenha pedido para não ter uma cura, para ela poder resgatar os erros dela, né? Então tudo é muito relativo, mas sim, meu pai já fez os tratamentos espirituais, sim. A Ana Paula comenta que quando toma passe ela apaga, que parece que ela sai do corpo dela, e pergunta se isso já aconteceu com alguém. Ana, como assim você apaga? É como se fosse um sonho? Explica um pouquinho melhor para nós, pra gente entender. Continuando aqui, sobre a água fluidificada. Então, o que é a água fluidificada, né? É uma água normal, mas com fluidos curadores. Então, no Espiritismo, nós entendemos que a água fluidificada é uma água que tem fluidos com medicamentos, é uma água magnetizada por esses fluidos, né? Que então tem remedinhos para nós, né? Antes de continuar falando sobre água fluidificada, eu vou ler aqui o comentário da Ana Isabel, que eu pedi para ela contar pra gente se ela já tinha se sentido mal enquanto aplicava passe. Ela disse que nunca se sentiu mal, que se sente muito bem e que a energia que ela transmite vem em dobro, que às vezes está muito cansada e quando chega no centro tudo muda e ela se renova. Ah, muito bom saber, Ana. Obrigada por compartilhar com a gente. Muito obrigada. Bom, então voltando aqui para a água fluidificada, em geral, os espíritos desencarnados que fazem a fluidificação da água, né? Mas a água ela pode ser magnetizada tanto pelos espíritos quanto pelos encarnados. Igual quando ocorre nos passes, né? Então é preciso que a pessoa que quer fluidificar a água faça preces em posição das mãos para direcionar os fluidos para o recipiente que se encontra a água. Então,
é, eu não lembro quem perguntou agora hoje na live falando sobre isso, né? Sobre se qualquer pessoa pode fluidificar a água. Então, sim, qualquer pessoa pode fluidificar a água, desde que você faça uma prece, né? Aí faça a imposição das mãos naquele copinho de água, ou naquela garrafinha de água, pensando coisas boas, direcionando os fluidos para aquela água, ela vai estar fluidificada. Bom, e como é feita a fluidificação da água? Então, a água, ela é uma substância que é uma das mais receptivas e simples que tem na Terra. Ela é como se fosse uma base pura. Então, a medicação espiritual consegue entrar facilmente na água. Esse processo de fluidificação da água, ele é invisível aos nossos olhos, por isso que a confiança e a fé da pessoa que vai tomar a água é essencial para o tratamento alcançar o efeito desejado. Além disso, a água é muito boa condutora de força eletromagnética, então ela absorve os fluidos que são projetados nela e consegue conservar e transmitir para o organismo doente, né? Então, quando a pessoa que está doente ou que está precisando toma aquela água, ela está tomando a água que vem com os medicamentos ali que ela precisa. E essa água fluidificada, ela expande os átomos físicos, ocasionando a entrada dos átomos espirituais, que ajudam na cura. Então, é como se a ciência, o dia que puder provar isso, eles vão conseguir nos mostrar que a água tem os átomos dela. Quando ela é fluidificada, esses átomos se expandem, os átomos físicos se expandem e deixam que os átomos espirituais entrem, né? E aí a água passa a ficar fluidificada com os remedinhos que a gente precisa, né? Além disso, existem 3 tipos de fluidificação da água. Tem a fluidificação magnética, que é quando a água é fluidificada através de uma pessoa encarnada que coloca as mãos sobre o recipiente de água e projeta seus fluidos, que nós estávamos comentando agora. Existe também a fluidificação espiritual, que é quando os espíritos aplicam os fluidos diretamente nos frascos com água. E a fluidificação mista, que é uma mistura dos fluidos do encarnado com os desencarnados, né? Mesma coisa do passe, que pode ser feito pelo médium, ou pelo espírito, ou pelos dois. A fluidificação da água também pode ser feita pelos espíritos, pelos encarnados ou pelos dois, né? Então, a água, ela é uma molécula e ela é facilmente absorvida no nosso organismo. Por isso, a gente se aproveita de algumas das suas propriedades, né? Para usar como fluidoterapia, que é a água fluidificada. Falando um pouquinho mais da parte científica, todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas, ou seja, as nossas proteínas, enzimas, hormônios, tudo isso que tem no nosso corpo, eles funcionam na presença da água, né? Então, é por isso que a ciência chama a água de líquido vital. E quando a água é fluidificada e ingerida, ela pode produzir os seguintes efeitos: inibição da formação de radicais livres, ou seja, tira a oxidação das nossas células, diminuindo a produção de gás carbônico e ajuda na produção das nossas células de defesa do corpo. Além disso, melhora nosso processo de osmose celular, ou seja, tem um efeito rejuvenescedor no nosso organismo. Também repõe a energia espiritual,
porque renova a nossa estrutura, né, perispiritual. E além disso, ativa também os nossos linfócitos, ou seja, o nosso organismo produz a captura do cálcio em excesso no nosso meio celular. Então, essa parte um pouquinho mais científica, assim, eu trouxe para a gente ver que a água fluidificada, ela não é algo só que o espiritismo traz como sendo benéfico, né? A própria ciência vê os benefícios da água e sabe que, uma vez ingerida, a água pode ter muitos efeitos benéficos para o nosso corpo. Então, quando existe uma terapia com a água fluidificada, ela traz muitos benefícios para o nosso organismo. E a água fluidificada, então, ela é uma água magnetizada que contém fluidos benéficos e salutares que são colocados ali naquela água para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. E para cada paciente, essa água fluidificada, ela vai ser específica para a sua enfermidade e também para a sua necessidade espiritual. Deve ser usada como medicamento. Então, da mesma forma que a gente não sai tomando remédio, né, sem pensar para que serve, sem estar precisando, a água fluidificada só deve ser usada por quem de fato estiver necessitando dela. Então, da mesma forma que a gente não sai tomando remédio por aí, não é para sair tomando água fluidificada se não tá precisando, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. A Leninha comentou que a água fluidificada dela é fluidificada durante o Evangelho no Lar. Realmente, durante o Evangelho no Lar, é recomendado que se deixe um copinho com água, né, para cada participante, para que os espíritos ali coloquem os remedinhos que a gente precisa nessa água. Tem muita gente perguntando de entes queridos que já desencarnaram, né? Na verdade, até como vocês mesmos estavam comentando aí, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, a gente precisa esperar ter alguma notícia. Não é porque a gente quer que a gente vai ter uma notícia, né? Mas eu sempre falo para que todo mundo que tem um ente querido que desencarnou ficar em paz e fazer orações para esse ente querido, porque dessa forma ele vai receber lá os bons pensamentos, porque se a gente fica muito ansioso para ter notícias, tudo que a gente sente e pensa, o nosso ente querido que já faleceu vai sentir também. Então, se nós estamos sofrendo, ele vai sentir. Se nós estamos felizes, ele vai sentir, né? Então, se nós estamos ansiosos esperando uma comunicação dele, ele também vai sentir. Então, a melhor coisa é fazer oração, enviar bons pensamentos para esse ente querido, para ele também ficar em paz, né? Ai, a Mari fez um comentário assim, ó. Hoje a Fernanda tá especialmente mais linda. Nossa, Mari, obrigada. Bem hoje que eu tava correndo aqui, nem consegui me arrumar assim, ó. Muito obrigada, vocês são muito fofos. A Adriana tá perguntando se pode colocar todas as noites um copo com água para ser fluidificada, ou só quando estiver necessitando de uma cura. Então, Adriana, é um pouco relativo, né? Quando eu tava estudando para fazer essa live, até eu falei para vocês agora que, assim, alguns lugares falam que nós devemos utilizar água fluidificada só se estiver precisando realmente. Não que precise de uma cura, mas pode ser que você não esteja em paz, esteja muito ansiosa, nervosa, e aí você utilize dessa água fluidificada. E alguns outros lugares falam que a gente pode tomar a água fluidificada
É sempre, né? Eu acho que vai no bom senso aí de cada um. E desde que você não esteja atrapalhando ninguém, né? Porque você mesma vai fazer oração ali para sua água fluidificada, pensar coisas boas, acho que não tem problema nenhum você colocar todas as noites, porque é uma coisa que você vai estar fazendo por você mesma. Então acho que não tem problema nenhum. A Rosemary também tá comentando que a água dela sempre tem um gosto diferente. Um gosto amargo, de remédio, terra ou mato. Isso eu nunca prestei atenção, Rosemary. Mais alguém já sentiu gosto diferente na água fluidificada? Eu nunca senti. Bom, pessoal, eu vou finalizar a live, que já vai dar 10 horas. Então, eu deixo aqui meu agradecimento para todos vocês, né? Peço desculpas se eu não consegui responder todo mundo. Tô voltando depois de um tempinho sem fazer as lives, então espero voltar no ritmo aí cada vez mais. E muito obrigada a todos, que vocês possam ter uma semana maravilhosa, que a gente possa não esquecer os ensinamentos, né, ao longo da semana. E vamos então encerrar a live agradecendo aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, por todos os ensinamentos e pelas bênçãos recebidas durante o Evangelho. Uma boa noite a todos e lembrando que no mês de setembro, então, o inbox do Letra Espírita no Facebook vai estar aberto para todo mundo que quiser deixar uma mensagem, conversar sobre alguma coisa, estiver se sentindo nervoso, passando por alguma dificuldade, tá bom? Um beijo, muito, muito obrigada. Boa noite.